Era uma vez uma sereia que morava em Atlantis, mas, pelo que eu entendo, ela podia morar em São Paulo, podia ser carioca, podia morar na Bahia ou até vir do Rio Grande do Sul. Uma jovem mulher que tinha o desejo ardente de fazer parte de um mundo que não a pertencia, porque no coração dela ela acreditava que qualquer lugar que ela desejasse muito e que ela fosse atrás podia pertencer a ela. Sua família a dizia: abandone esses sonhos, seja grata pelo que você tem. Tanta gente gostaria de estar onde você está. O mundo não é esse morango que você está pensando. Se você for, você vai sofrer. Expressa jovem sereia, esses familiares mais pareciam vendedores de susto. E já que ela não teria ajuda, ela faria sozinha e conseguiria com a força do trabalho duro dela, custe o que custasse. Então ela fez o que qualquer sonhador faz quando ele não tem condições de realizar o sonho dele. Fez um financiamento. Ela não tinha muito no nome dela. Então, ela deixou ali penhorado em confiança o único dom valioso que ela realmente tinha, a voz dela. E olha que coisa interessante, né? A voz. Voz essa que ela achou que não tinha problema nenhum perder, porque no seio familiar ela nunca era ouvida. Então, que problema tem se ela quiser ir para outro mundo, outro país, outro lugar que não a pertence e lá ela não tiver voz? Ela conseguia viver bem sem, na terra natal dela, não é mesmo? Possivelmente essa sereia já tinha ouvido por aí outras mulheres falando que fora do mar onde ela vivia, todo mundo considerava a sereia uma sedutora, que estava ali só para roubar homem, que só servia para viver um grande drama de tristeza ou seduzir homens casados. Novamente, algo que toda brasileira que pensa em sair do Brasil já ouviu. Mas eu tenho certeza que essa sereia pensou: isso é sobre as outras, não é sobre mim. Eu sou uma pessoa certa, direita, e a minha postura vai falar por mim em primeiro lugar. E ela falou isso enquanto ela tinha aqueles longos e sedosos cabelos, cheios de volume, um biquininho em forma de concha e algumas pérolas que demonstravam o quão feminina ela era. Porque no mundo onde ela vivia, aquelas pequenas coisas não eram nada demais. Ela não refletiu que quando ela mudasse de lugar, até o que ela vestia ia ser usado contra ela. E olha que interessante, ela se vestia de acordo com a sua essência. Ela não entendeu que a essência dela seria usada contra ela. Então a nossa heroína vai para outro lugar que não a pertence, uma terra distante. E assim como qualquer brasileira que sai desse país, ela sabe que a melhor forma de garantir o seu final feliz é através do amor. Um bom casamento. De preferência com amor verdadeiro, porque ela não vai se vender para realizar o sonho dela. Mas quando ela encontra o rapaz que faz seu coração cantar, ele busca uma mulher que tem algo que ela não tem. Voz própria, capacidade de se expressar, de demonstrar quem você é no mundo. Algo que em casa nunca teve valor e agora ela teria que aprender a usar, mas espera aí. O que foi que ela fez com a voz dela mesmo? Todos nós conhecemos a história da pequena sereia. Nós sabemos que no final ela consegue a voz de volta. Mas ao meu ver, ela nunca verdadeiramente consegue ter sua voz de volta. Ela consegue uma parte, mas ela decide ficar em um país, em uma terra, onde ela tem que esconder quem ela é. Ela tem que se adaptar e viver nos costumes dos outros. Um lugar onde não vai haver espaço para ela ter os seus próprios costumes. E eu acredito que é por isso que em algumas histórias ela simplesmente abandona os seus sonhos e se joga de volta ao mar. Eu vejo muitas brasileiras em determinado momento simplesmente abandonando seus sonhos e voltando para o Brasil. É algo comum, que acontece quando você percebe o valor que tem a sua voz. E algo que me encanta na história da Pequena Sereia é que a gente acompanha uma garota cheia de sonhos que consegue o seu final feliz, mas o final é só o começo. Depois de lutar, de conseguir pagar o seu financiamento, de conseguir ter sua voz de volta, ela começa uma jornada que não vira filme nem história. A jornada para se adaptar em um mundo que nunca irá se dobrar a ela e de tentar se manter fiel a quem é, quando o mundo vai exigir que ela seja outra pessoa.
Essa parte da história dificilmente vira filme. Ela não é glamurosa, mas é algo que eu vejo em tantas mulheres que saíram do Brasil e foram para outros países. Nas redes sociais elas batem no peito e falam que têm orgulho de ser brasileiras. Elas riem, elas fazem piadinha, mas você vê que falta sinceridade. Para que elas consigam se adaptar ao lugar em que elas moram, elas começam a se vestir como as mulheres de lá. Elas começam a tentar falar como as mulheres de lá. Até a cor do cabelo elas mudam e falam que não é porque agora elas amadureceram. Será? Se vocês estão aqui no meu canal há um pouco mais de tempo, vocês sabem que a aparência importa. Vocês sabem também que vocês podem conseguir tudo o que vocês quiserem e que a aparência é uma ferramenta para isso. Então, sim, uma mulher que muda seus trejeitos, que muda sua vestimenta, que muda o seu cabelo, consegue entrar em lugares que antes ela nunca pertenceu. Mas para que essa mulher não se perca no processo, ela tem que ter muito claro quem ela é. E no caso da Pequena Sereia, ela ainda era pequena. Pequena e deslumbrada, com um mundo que ela nunca conheceu, que ela só tinha pedacinhos. Assim como eu um dia já fui deslumbrada com o Japão e vivia na liberdade. Vamos ser sinceros, hoje, quanto mais velha eu fico, mais deslumbrada eu fico com todos os lugares, todos os países. Eu desejo ser uma cidadã do mundo. Mas a Pequena Sereia não desejava ser uma cidadã do mundo, pertencer a qualquer lugar que ela queira. Ela queria fazer parte de um mundo onde ela não fazia parte. E em um dos finais ela se arrepende, mas em outras histórias ela fica lá. Ela envelhece, ela morre, sem nunca retornar à água. Vira mãe. E eu me pergunto, será que ela se arrependeu? Será que ela foi feliz? Será que ela se acostumou? Será que precisava ser definitivo? Às vezes vale a pena abandonar tudo e nunca mais olhar para trás. Mas será que o fundo do mar, cheio do amor dos familiares dela e dos tesouros que só ela conhecia, era um lugar tão ruim assim? Ou era só mais um lugar, como tantos outros? No final do dia, a Pequena Sereia fez a escolha dela, assim como você vai fazer a sua. E vai viver os seus sonhos e ir atrás de fazer parte do que você quiser. Mas lembre-se que você não precisa abrir mão da sua voz para fazer parte de um lugar. Você não precisa abrir mão da sua alma e da sua essência para tentar se tornar cidadã de um lugar que nunca irá te aceitar verdadeiramente. E você pode pensar que hoje o lugar em que você está não te aceita, mas o único lugar que de fato vai te aceitar é aqui dentro. Só mude quando quiser, se quiser e se isso refletir quem você está se tornando aqui dentro. O mundo que acompanhe, o mundo que lide. Quem for desgostar de você vai desgostar independente da sua roupa. Eu torço tanto pela Pequena Sereia e eu torço tanto por você, mas a gente precisa ir preparada e tirar essa lente da ingenuidade que está nos nossos olhos. Nenhum lugar é perfeito, mas o mundo está cheio de lugares mágicos, incluindo aonde você está nesse momento. Não se torne incapaz de ver a magia que estava ao seu redor. E para todo o resto, vamos juntas. Que foi a Sereia Lilith. Uma semana brilhante para você.